Olá, vou falar hoje sobre uma cartografia, assim denominada, apresentada pelo ISER, Instituto Superior de Estudos da Religião, que se apresenta como tendo a meta de promover estudos, pesquisas no campo da educação, da cultura e da religião, com a finalidade de mapear segmentos que resistem às chamadas ideias progressistas. Ideias progressistas deveriam equivaler a progresso, evolução, mas efetivamente, se esse ISER quisesse a evolução na sociedade, não deveria ter apresentado como pesquisa científica o que expôs na denominada cartografia dos catolicismos jurídicos antigênero. Numa alegada pesquisa, esse instituto aponta cristãos católicos evangélicos que atuam em associações e universidades como se ser católico ou evangélico levasse a uma atuação jurídica condenável e afirma haver um movimento orquestrado entre juristas e associações para prejudicar as minorias. No alegado estudo, é dito que foi realizado um mapeamento de pessoas físicas e jurídicas que atuam em agenda antigênero. Coincidência? Esse suposto estudo foi publicado em 1º de abril, dia cujo significado é conhecido por todos os brasileiros e também em outras nações. É o dia da mentira, aquele em que se espalham boatos, lembrando-se que boato significa informação falsa. Esperamos que cada um dos juristas citados no referido texto do ISER faça suas manifestações sobre essa sua suposta pesquisa. Venho aqui para desmentir especificamente o que é falado pelo ISER sobre a ADEFAS, a Associação de Direito de Família e das Sucessões. A ADEFAS foi citada como uma associação de coalizão entre católicos e evangélicos em torno de uma agenda antigênero e antidemocrática. O ISER alega uso de metodologia científica nessa pesquisa, mas afirma a seguir que não analisou as atuações de cada uma das pessoas indicadas, tampouco a ADEFAS, utilizando um critério que é de pasmar: verificar os membros cristãos da ADEFAS para concluir que a ADEFAS ataca a minoria. Que metodologia é essa para atribuir à ADEFAS uma agenda antigênero? É de evidência solar que esse estudo não é científico, que traz ao público inverdades. Nesse alegado método, há vários erros. Primeiro, o cristianismo não ataca a minoria, bem ao contrário, a defende, seguindo os princípios pregados por Jesus Cristo. Segundo erro, se a ADEFAS tem cristãos entre seus membros, não é por isso que seja uma associação religiosa. Terceiro erro, a única metodologia aceitável para que se conclua sobre a atuação de uma associação seria a análise de suas atividades, inclusive perante o STF, o Conselho Nacional de Justiça e o Poder Legislativo. E nessa chamada cartografia é afirmado textualmente que não foram analisadas as atuações da ADEFAS, sob um pretexto de que utilizaram palavras-chave nos sites dos tribunais, e isto teria levado a um resultado muito amplo, envolveria várias áreas do direito, não sendo possível chegar a uma conclusão. Que pretexto pífio! O ISER afirma que resolveu verificar, então, a colisão entre católicos e evangélicos em torno de uma agenda antigênero e antidemocrática e considerando a ausência relativa de pesquisas sobre conservadorismo no campo católico, diz o ISER, optamos ao final por analisar a atuação de católicos conservadores no âmbito jurídico a partir de sua reação à agenda de igualdade de gênero, justiça sexual e reprodutiva. Portanto, basicamente, o método foi o seguinte: vejamos se a ADEFAS tem entre seus membros católicos e evangélicos. Se tiver, conclui-se que faz parte de uma coalizão de cristãos em favor de uma agenda que não respeite o gênero e que atua contra a democracia. Aliás, tamanha falta de seriedade científica dessa suposta pesquisa,
que é dito que a Associação de Direito de Família e das Sucessões é uma associação jurídica cristã, apontando para o campo da formação jurídica de seus integrantes. Diz o Iser, em grande parte, com formação em universidades católicas, graduação e pós-graduação, com ênfase na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e na USP, na Universidade de São Paulo. O estudo denota total falta de lógica e conhecimento sobre essas duas conceituadas universidades. Eu não preciso esclarecer mais do que isso neste ponto. Bastaria acessar o site da ADEFAS, um clique, para saber quais são as suas atuações desde a sua criação, em 2013, e que foi ao público em 2014, e chegar a uma conclusão digna de ser considerada com base na verdade e não em ilações retiradas do fato de que temos em nossa associação juristas católicos e evangélicos. Nessa denominada cartografia, não vemos critérios confiáveis de pesquisa, trata-se de um mero texto, repleto de ilações, sem seriedade metodológica e meramente panfletário. Preguiça ou má fé? Cada um conclua qual seria a resposta. A ADEFAS foi criada no ano de 2013 e aberta ao público em 2014, como já disse, por um grupo de juristas, independentemente da religião de cada um, preocupados com os rumos que tomava até então o direito de família e, por conseguinte, o direito das sucessões. Também o biodireito sempre recebeu a devida atenção da ADEFAS. Assim, até hoje, a ADEFAS reúne religiosos e não religiosos. Reúne, isto sim, juristas, ou seja, aqueles que estudam o direito. E o faz em todo o Brasil, com 22 sessões estaduais e em vários outros países, com representantes na Argentina, na Colômbia, no México, em Portugal, na Espanha, entre outros países. Vejamos a atuação da ADEFAS em cumprimento de seus objetivos estatutários, plenamente acessíveis no seu site, repito, inclusive em suas retrospectivas anuais. Para quem não quiser fazer uma pesquisa em todo o site, basta ver as retrospectivas anuais, que têm todos os links que comprovam a atuação da ADEFAS. Primeiramente, o artigo 2º do Estatuto da ADEFAS considera a família como base e núcleo fundamental da sociedade, necessitando de proteção e segurança jurídica em consonância com a ordem constitucional e os anseios da sociedade. Em continuidade, o Estatuto da ADEFAS refere-se à realização das pessoas, ou seja, à felicidade no sentido objetivo desta expressão, das pessoas que constituem uma família, desde as crianças até as pessoas idosas, mencionando que o direito de família e das sucessões não é limitado apenas pelos interesses individuais e apresenta seus objetivos institucionais, entre os quais se destaca promover a tutela dos direitos da personalidade dos membros da família, ou seja, a vida, a integridade física e psíquica, a liberdade, a honra, o nome, entre outros. Interessante notar que o Iser, nessa tal cartografia, omite esse objetivo estatutário da ADEFAS e cita vários outros. Entre os objetivos que o Iser cita é o de ter como princípio a monogamia no casamento e na união estável, como se isto significasse uma coligação com princípios católicos, evangélicos, quando esse princípio, na verdade, é constitucional, é jurídico e se baseia em dados científicos que demonstram os benefícios da monogamia nas relações familiares e para os membros da família. E tanto é assim que a monogamia, seja nas relações homo como nas relações heterossexuais, no casamento e na união estável, defendida pela ADEFAS como amicus curiae perante o STF, foi reconhecida pela Suprema Corte em 2 teses de repercussão geral nos temas 526 e 529. Aqui, logo se vê a mentira, termo que poderia ser mais rebuscado, poderíamos usar a aleivosia, que
o ISER faz? Considerando que a DEFAS defende os interesses nas relações homo e heterossexuais. O ISER diz que a DEFAS somente considera uma entidade familiar a relação heterossexual. Mentira. A monogamia foi defendida na Suprema Corte pela DEFAS, tanto nas relações homo como nas relações heterossexuais. E a monogamia foi defendida para que não sejam atribuídos direitos para amantes, ou seja, aqueles que fazem parte da cumplicidade do adultério, aqueles que fazem parte de uma ilicitude, aqueles que são cúmplices do descumprimento de um dever assumido pelos cônjuges e pelos conviventes, que é o dever de fidelidade. O debate, portanto, foi muito importante e a DEFAS foi vitoriosa em benefício das famílias e dos membros da família, porque, se não fosse a atuação da DEFAS, uma amante poderia ter direitos familiares, sucessórios, e poderia, portanto, pleitear até mesmo herança para compartilhar com o viúvo ou com a viúva pensão previdenciária numa dissolução em vida da relação de mancebia, partilha de bens. Onde reside a religião nessa defesa da monogamia pela DEFAS? Em lugar nenhum. Essa defesa reside no direito, na Constituição Federal. Enfim, o princípio estruturante em todos os países ocidentais e na maior parte dos países orientais é a monogamia. A DEFAS trabalhou arduamente para que não se destruísse o pilar das relações de casamento e de união estável, a monogamia, e foi vencedora na defesa dos membros da família. O mesmo trabalho em defesa da monogamia foi realizado pela DEFAS perante o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em pedido de providências exitoso que resultou em acórdão sobre a impossibilidade de reconhecimento de uma relação familiar de 3, 4 ou mais pessoas. O tal poliamor, os tais trisais, a poligamia. Nenhuma ligação do pedido com religião e tampouco com agenda antigênero, tendo em vista que somente as relações monogâmicas em nosso país, por ordem constitucional, podem ser consideradas entidades familiares. A DEFAS atuou no STF em proteção à pessoa idosa, na qualidade de amicus curiae. O tema de repercussão geral 1236, que foi debatido na Suprema Corte, versou sobre o regime de bens aplicável no casamento e na união estável dos 70 a mais, dos maiores de 70 anos. A norma do Código Civil respectiva foi havida como constitucional pelo STF, tendo sido realizada apenas a sua interpretação conforme a Constituição Federal, para formar a seguinte tese de repercussão geral. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Desse modo, o regime legal para os que se casam ou passam a viver em união estável com mais de 70 anos é a separação de bens, assim como é a comunhão parcial, o regime legal nos casamentos e uniões estáveis dos que se casam ou passam a viver em união estável com menos de 70 anos. Passaram, portanto, a existir dois regimes legais, a depender da idade. E somente se houver uma escritura pública nos casamentos e nas uniões estáveis dos maiores de 70 anos, poderá vigorar outro regime. Então, vejam que, obviamente, a DEFAS aqui estava atuando, né, como continua a atuar, em proteção da pessoa idosa. Se a pessoa idosa não fizer uma escritura pública, vigorará aquele regime que mais a protege. Se por vontade, perante um tabelionato de notas, verificada a sua livre, consciente vontade, quiser, juntamente com o outro nubente, um outro regime, poderá escolher esse outro regime, mas não no calor da paixão que antecede, via de regra, o casamento, ou que existe no início de uma relação que se transformará numa união estável. A DEFAS
foi convocada pela Corregedoria Nacional de Justiça para apresentar manifestação em pedido de providências realizado pelo IBDFAN, em que este último instituto busca favorecer a inseminação caseira por meio da revogação de norma do CNJ, que possibilita o registro de criança em nome de um casal homo ou heterossexual, havido de reprodução assistida, medicamente assistida, com a apresentação da declaração do médico responsável pelo procedimento, e que atesta que a criança foi gerada a pedido do casal, de maneira heteróloga, ou seja, com a doação de sêmen de uma terceira pessoa por meio, repito, de reprodução medicamente assistida. Essa é a regra atual. Mediante assistência médica e os cuidados inerentes à reprodução assistida, o casal tem êxito no método artificial procriativo e pode registrar o filho no registro civil das pessoas naturais, repito, com a apresentação daquela declaração do médico responsável. Isto é muito diferente da inseminação caseira. A inseminação caseira é aquela em que um doador, numa seringa, ejacula, o sêmen é introduzido na mulher e ela engravida. E este assunto está num documentário da Netflix chamado O Homem com 1000 Filhos. Assistam, é caso real, ocorrido na Europa, mas em que se vê a gravidade desse tipo de procedimento. Primeiro, porque pode trazer relações incestuosas involuntárias, claro. Segundo, porque traz uma insegurança jurídica enorme, incertezas sobre os riscos, a saúde da mulher que engravida, sem os devidos cuidados, exames, compatibilidade genética, traz riscos à criança assim gerada. Repito, é efetivamente um procedimento em que nada deve ser favorecido. E, no mesmo sentido da DEFAS, opinaram a Anvisa e o Conselho Federal de Medicina naquele pedido de providências que ainda tramita no CNJ. Bem, muito embora o ISER e os veículos de comunicação que publicaram essa cartografia não tenham ouvido a Diretoria Nacional da DEFAS, tampouco feito uma pesquisa no site da DEFAS, simples pesquisa, antes da divulgação desse texto, cartografia, que antes referi, teria, obviamente, por meio de uma pesquisa séria, verificado que a DEFAS é uma entidade jurídica sem ligações políticas ou outras que não sejam estritamente jurídicas. E a DEFAS coloca-se à disposição desse instituto e dos jornais que veicularam esse texto para quaisquer esclarecimentos. Em suma, essas, entre outras atuações da DEFAS, denota que seus objetivos não se coadunam com a agenda antigênero, tampouco com movimentos antidemocráticos. Se alguns dos valores e objetivos da DEFAS têm a simpatia de católicos evangélicos, isso somente enaltece a nossa associação. Mas a DEFAS não é uma associação religiosa. Tampouco tem posição partidária no âmbito político. A título de exemplo, a DEFAS recebeu em sua atuação no Congresso Nacional, pelo aprimoramento nas ações chamadas ações de família no Código de Processo Civil, o apoio do relator na Câmara dos Deputados do respectivo projeto de lei, integrante do PT, o deputado Paulo Teixeira, assim como de outros deputados, de outros partidos políticos, em outros projetos legislativos, inclusive por intermédio desta sua presidente, da presidente da DEFAS. Desse modo, a DEFAS não pode ser qualificada como neoconservadora, como também acabou por concluir, sem qualquer base científica, o Instituto ISER,
já que a ADEFAS sequer tem partido político, muito menos é adepta de radicalismos e defende todas as pessoas independentemente do gênero. E isto se aplica também, como não poderia deixar de ser, à sua presidente, esta que aqui está. Se católicos e evangélicos integram uma associação, inclusive em sua presidência, isto não pode levar à conclusão de que essa associação seja antigênero, como demonstrado nesta manifestação que está sendo realizada em caráter institucional. A DEFAS sempre se identificou como associação jurídica em defesa dos direitos da personalidade, ou seja, em defesa das pessoas, independentemente de seu gênero. Esta é a ADEFAS. Em breve, publicaremos um texto sobre essa nossa manifestação institucional. Mas já fica aqui este vídeo, que é a comprovação cabal de que a ADEFAS é uma associação jurídica e que defende as pessoas e que já teve conquistas muito importantes para os membros da família e para a sociedade brasileira. Até breve.